Você pode orar todos os dias, ler a Bíblia e a igreja e ainda assim não ter o Espírito de Deus. E o mais perigoso é não perceber isso. O motivo de não perceber? Porque muita gente aprendeu hoje a reproduzir os hábitos cristãos. Ou seja, os cristãos nominais aprenderam a performance do ambiente religioso. Sabe qual é a trend gospel do momento, mas nunca nasceram de novo. Estão confundindo disciplina, rotina semanal com vida espiritual. Há um pensamento muito comum no mundo da religião, que existe o crente normal e o crente que é cheio do Espírito Santo. Como se houvesse dois níveis, uma espécie de graduação de crente. A questão é que a Bíblia não diz isso, a Bíblia não ensina isso. Romanos 8:9 diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Percebe? Não existe meio termo. Assim como não existe meia grávida, meio honesto, meio... É isso aí que você pensou. Não existe. Existe ovelha e existe bode. Ou é ovelha ou é bode. Não existe meio ovelha. Ou você tem o Espírito de Deus ou você não pertence a ele. Você pode ter uma lista de hábitos. Esquece. Pergunta não é o que você faz, é o que mudou em você. O primeiro sinal de quem tem o Espírito de Deus tem a ver com a questão do pecado. Aí eu pergunto, você luta contra o pecado ou convive de boa com ele? Presta atenção nisso, porque aqui começa a separar quem tem verdadeiramente o Espírito de Deus daqueles que só sabem a performance religiosa. Gálatas 5 diz que a carne luta contra o espírito. Luta não é acordo, não é convivência, não é adaptação, é guerra, é luta, é soco, porrada, bomba. Agora pensa com sinceridade, quando você peca, o que acontece dentro de você? Você sente peso? Você sente incômodo? Ou você simplesmente continua como se fosse normal? Porque tem gente que peca e não sente absolutamente nada. E isso é perigoso. Porque a ausência do incômodo, do peso, não quer dizer que você alcançou a maturidade. Significa que você está endurecido. Guarde isso. O Espírito de Deus não deixa o pecado confortável. Se o pecado já virou rotina, se você já se acostumou, se você já justificou, tem algo muito errado. Não é que você caiu, é que você já parou de lutar. E quem parou de lutar já se entregou, já se rendeu. Isso tá te confrontando? Então fica comigo até o final, porque o segundo sinal de quem tem o Espírito de Deus está ligado à obediência. Obediência custa. Jesus disse: se vocês me amam, me obedecerão. Mas quase ninguém fala sobre isso. Sabe por quê? Porque obedecer a Deus dói. Dói porque confronta a sua vontade. Dói porque corta os seus desejos. Dói porque você precisa abrir mão. Pensa um pouquinho, quando foi a última vez que obedecer a Deus te custou alguma coisa? Eu sei que tem gente que até obedece. Obedece quando é fácil. Obedece quando não perde nada. Obedece quando não é confrontado. Isso não é obediência bíblica. Isso é conveniência. Quem tem o Espírito de Deus obedece mesmo quando dói. Porque essa pessoa não vive mais para si, vive para Deus. Se você nunca ouviu isso assim, curte o vídeo, porque assim faz ele chegar a outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Terceiro sinal de quem tem o Espírito de Deus é a sua relação com a palavra, ou seja, com a Bíblia. É fato que muitas pessoas já leram a Bíblia, e algumas mais de uma vez. Lembro de um irmão da comunidade que respondia com orgulho quando alguém perguntava: já leu a Bíblia? Ele dizia 30 vezes, e 15 delas de joelhos. Mas isso não prova nada. Guarde isso. Não prova nada, porque dá para ler e continuar sendo o mesmo. Dá para conhecer versículo a versículo e ignorar o que ele pede. Quem tem o Espírito de Deus não lê a Bíblia para cumprir uma rotina, uma agenda, uma programação para completá-la em um ano. Quem tem o Espírito de Deus lê e é confrontado, lê e muda, lê e se submete. Agora seja sincero, você obedece o que lê ou só consome? Porque ler, ouvir sem obedecer é só auto-engano. Em outras palavras, você não está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Você se autogerencia. Quem ignora o que Deus fala na sua palavra, ele só se engana. Quarto sinal de quem tem o Espírito de Deus: ele vive o arrependimento. Falo do arrependimento real, porque quem tem o Espírito de Deus pode até pecar, mas o pecado é um acidente de percurso. Ele não fica mais confortável no pecado. Ele não justifica, ele não negocia, ele volta. O Salmo 51 mostra isso. Davi caiu e caiu feio, mas ele se quebrou, ou seja, ele voltou-se para Deus. Já quem não tem o Espírito de Deus, em vez de voltar, dá desculpa do tipo: Deus entende, não foi bem assim, todo mundo faz. Isso não é arrependimento, isso é resistência. Arrependimento de verdade faz você odiar o que você fez, faz você voltar rápido, faz você não permanecer no erro. Portanto, se o pecado não te incomoda,
sinta e dizer, mas você não se arrependeu. Quinto sinal de quem tem o Espírito de Deus tem a ver com a sua relação com o mundo, ou seja, com os valores que estão sendo ensinados. 1 João 2,15 é claro: não ameis o mundo nem as coisas que nele há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está dele. Aí aqui nós encontramos um problema, porque muita gente que tem a agenda gospel, que já baixou o app da Churchill, continua amando o mundo. A questão é que só disfarça melhor, só esconde mais, se adaptou com maior facilidade. No entanto, quem tem o Espírito de Deus começa a perder o gosto pelo mundo, não por imposição, mas por transformação. Agora responde com sinceridade: você ainda deseja as mesmas coisas de antes, ou só aprendeu a se esconder melhor? Porque Jesus fez um alerta pesado em Mateus 7. Muitos naquele dia hão de me dizer: e em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome fizemos muitos milagres? E ele respondeu: nunca vos conheci. Perceba, eles tinham aparência, tinham prática, tinham linguagem, tinham agenda, mas não tinha vida. Esse vídeo não é para te acusar, é para te acordar, porque no final não importa o que você faz, importa se você pertence a Deus. Então se examine e responde com sinceridade, não para mim, mas para você mesmo. Você tem o Espírito de Deus ou só uma aparência de fé?